Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri e nesta edição vamos falar sobre os riscos dos acidentes domésticos para os animais de estimação. E são muitos, né, Malu? Silvia, não parece, mas a nossa casa, ela está cheia de armadilhas para os pets. De produtos de limpeza a pequenos objetos que podem ser ingeridos e obstruir, portanto, a garganta de cães e gatos, né, Silvia? É verdade, e olha, é um perigo mesmo. Para falar sobre esse tema, nós convidamos a Ana Cristina Tazaka, que é mestre e doutora em patologia experimental e professora de veterinária da Unip. Professora Ana Cristina, obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada, Malu e Silvia, pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês na Duas na Tri. Muito bem. Ana, eu queria saber quais são os principais riscos de intoxicação para os animais domésticos, vamos dizer, na atualidade. Geralmente, aí, né, as estatísticas mostram resultados continuados, né? A gente sabe que, de praxe, as coisas que mais intoxicam os animais são os medicamentos. Tanto aqueles que os médicos veterinários, né, receitam, mas principalmente aqueles que os tutores aplicam por conta própria. Existe uma outra situação que seria, por exemplo, cair um medicamento no chão e eles pegarem. Mas medicamentos, produtos de limpeza, produtos do tipo pesticidas, praguicidas, metais pesados, plantas tóxicas. Então, são vários os produtos que nós temos perto da gente. Olha, Ana Cristina, eu tenho 2 cachorros. Tenho uma fêmea e um macho, né? Um pequenininho, um maltês e uma mistura aí de Lhasa com Yorkshire. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu saio de casa, é assim, a gente faz um checklist. Tá, tem isso, tem aquilo, porque qualquer coisa que a gente deixe, eu não sei, quando a gente sai de casa, parece que eles aí aprontam. São verdadeiras crianças, né? Como se fosse criança, né, Ana Cristina? São. Exatamente. O fato de que eles sentem muita falta da gente, né? E agora, nós precisamos sempre tomar muito cuidado, né? Quanto mais apegados eles estiverem, né, conosco, mais falta eles vão sentir quando vamos trabalhar, quando saímos, e a depender do que eles encontram, eles podem, a depender também do comportamento, tentar destruir, ou para te chamar a atenção, ou porque, né, eles não têm nada para fazer. Então, são realmente riscos reais. Eu conheço essa cara, viu? Porque um dia eu chego em casa, simplesmente todos, mas Ana e Silvia, assim, todos os guardanapos que estavam em cima da mesa, a minha mesa é um pouco baixa, ele pegou todos os guardanapos. Aí, não contente com isso, ele simplesmente pegou o papel higiênico, tudo que era papel, ele... Principalmente filhote. Filhote faz isso. Nossa. E ele sabe o que você vai fazer, e ele quer exatamente chamar atenção. Inclusive, dizem que quanto mais você chama a atenção dele, mais bronca você dá, piora. Porque para ele é uma brincadeira. Então, mesmo eu recomendo que quando a gente entre em casa ou saia de casa, a gente não fique super estimulando. O pessoal fala que quanto mais você faz ele ficar alegre, ou mais triste ele fica na hora que você sai. Então, isso psicologicamente também não é bom. Então, a gente precisa, assim, brincar, ficar junto, né? Mas quando ele começa a desenvolver muitas alterações comportamentais, ele pode querer chamar a atenção destruindo coisas na sua casa. Como uma bronca mesmo. Olha, boa dica, viu? Boa dica mesmo. Bom, porque é interessante também, quando a gente está falando desses cuidados também, é interessante observar também que tem esse cuidado psicológico também, né, Ana? Sim, por exemplo, mulheres grávidas, né, que tratam os animais como filho. Então, ele é meu filho, aí a mulher engravida, e daí ela começa a ter um excesso de cuidado, afastando o animal. Então, aquele animal que era muito apegado, quando ele se afasta, ele pode ficar ressentido, e ele pode ficar com ciúmes. Então, tanto para destruir uma planta, quanto até, né, ficar com ciúmes do bebê.
Então tem que ser o contrário, né? Você tem, durante a gravidez, talvez ficar um pouquinho mais afastado, e quando o neném nascer, associar isso como uma coisa muito boa para ele, que vai ser bom para ele, para todo mundo, não, né, apresentar o bebê. Então, são coisas aí, já vai para o lado da psicologia, eu não sou psicóloga, mas pensando, né, do lado do animal mesmo, né, como que ele se sentiria, né? Se É nós importante a tivéssemos... gente falar aqui, então, essa parte tóxica, né, para as pessoas entenderem, né, essa parte de limpeza, a gente sabe que é tóxica. Mas alguns alimentos são um veneno para cães e gatos. Por exemplo, o chocolate é perigoso? E a uva? Quero que você fale, por favor. Chocolate e Sim. uva. Não, uva eu já sabia, mas chocolate? Chocolate também não, né? Ah, Chocolate, sei lá. principalmente chocolate, porque os cães principalmente gostam de coisas doces, né? E ele aprende se você dá petisco desse tipo, ele consome, mas em grande quantidade, né? E daí não deve ser dado em nenhuma quantidade. Ele pode levar o animal à convulsão. O chocolate ele tem um estimulante, né? Que vicia, que é a teobromina. E chocolate, café, que tem cafeína, né? E o chá, que tem teofilina, são substâncias que viciam. Mas, por serem estimulantes do sistema nervoso central, todos eles, em grande quantidade, podem causar estimulação severa, e no cachorro, além da convulsão, também promove muito vômito, tem muita gordura, né? Então, realmente, o animal passa muito mal, dá muita pena. E então, em épocas de Páscoa, né, muita gente deixa metade do chocolate em cima da mesa e o animal come tudo, tá? Portanto, também não é adequado dar chocolates falsos, aqueles que os cachorros podem comer, né? Porque você ensina para ele que aquilo é bom para ele. E aí, quando ele encontra o chocolate de verdade, ele não vai distinguir. E a uva, E a né? Ela uva? também dá problema, sobretudo de insuficiência renal, né? Sobretudo a uva passa, parece tão bobinho, né? Ou algumas pessoas gostam de jogar petiscos, e os animais gostam muito de frutas, né? Mas, de fato, nem todas as substâncias podem ser dadas. Mas falando só para pegar essa parte de fruta, alguma fruta pode ser dada? Porque, por exemplo, a mamãe acostumou os cachorros a comerem maçã à tarde. Então, Uhum. ela não precisa fazer nada, ela esconde a maçã. Ela pega, começa e já fica os dois ali, porque quer. Eles adoram maçã à tarde, porque acostumou. Tá Pode dar, acostumado? que fruta que pode dar Um pouco, né? Banana, maçã, né? Existem, você pode até tentar chuchu, né? Chuchu cozido, Não, tem chuchu lá no animais que caso não gostam. tem, não. Chuchu não passa lá. Chuchu lá no caso não tem. Mas olha, é baratinho, não nem diria, né? Nem sei, mas assim, dá para plantar, e é um material assim que não interfere muito, tem bastante água, fibra, porque as frutas, elas têm muito açúcar. Então, não é porque é fruta que ela pode ser dada indiscriminadamente, né? Tem uma amiga que dava mortadela, ia tomar café e dava embutidos, né? E isso não é bom, por conta de gordura e Peito tal. de Então, o peru? resto... Pois é, então é Não? melhor evitar. É melhor você não ficar oferecendo petiscos não apropriados. Mas por isso que a gente também tem que aí ter um aconselhamento, né? Por exemplo, existem algumas plantas, né, que a gente usa como tempero que são perigosas, né? Então, por exemplo, cebola. Cebola não pode ser dado assim como alho, nem cru, nem cozido. E a imagem que me vem assim, né, mais fácil de imaginar, seria pizza, resto de pizza. Ah, acabou a pizza, né? Vou dar aqui o restinho para ele comer. Isso pode dar um tipo de anemia hemolítica, bastante sério, a ponto do animal ter que ser internado. Então, não se recomenda temperar alimentos, sobretudo nesse momento em que pessoas estão, algumas pessoas estão desejando retornar a uma comida natural que não seja ração. Então, tem que tomar muito cuidado, tem que ter aí um aconselhamento. Ah, mas eu fui ali no pet shop e tinha, né, uma ração úmida que era muito parecido com comida, então eu vou fazer em casa. Tem que tomar cuidado.
Olha, que interessante. Ó, Silvia, que fique aqui o registro, né, para a Silvia. Chocolate é para os humanos, tá, Silvia? Então você pode comer o seu chocolate tranquilo e para o animal, não. Agora, Ana, eu queria continuar aí nesse aspecto das plantas, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, com algumas plantas que são venenosas para os animais? O que que é, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso? Muitas vezes quem prepara um jardim, né, que seja de uma praça ou mesmo traz uma planta em casa, não tem esse conhecimento que as plantas elas se defendem, né, dos insetos, produzindo substâncias químicas, algumas mais, outras menos. E algumas plantas tóxicas muito bonitas, elas podem vir a causar intoxicação. Algumas são bem conhecidas, né? Como a Comigo Ninguém Pode. Eu acho que muitas pessoas sabem, né, que é perigoso, mas não pensam nisso quando adquirem um animal. Muitas vezes você adquire um animal, ganha um animal, traz um animal para casa, como você pode trazer uma criança, né? E depois do acontecido que você se dá conta, nossa, que risco, né? E o cachorro, ele é muito mais curioso do que o gato, né? O gato, bom, se bem que eu tenho 6 gatos aqui, eles também são bem curiosos, devo confessar, né? E até aqui me lembrando que eu já trouxe flores para casa e eles não só rasgaram, como comeram mesmo. Então, não são isentos de problema. Mas o cachorro, ele costuma destruir mais e comer mais, ingerir mesmo, podendo, assim, sentir efeitos tóxicos, né? Então, é muito importante pensar aí azaleia, espada de São Jorge, anthurium. Então, existem várias plantas que são comuns, né, e que podem vir a causar intoxicação. E quero fazer aqui um alerta que adubos muito comuns vendidos aí em casas agropecuárias, né, que são feitos de restos de plantas, elas podem causar intoxicação bastante grave, inclusive com hemorragia, né, por conta de que a dúvida fica, né, por que os animais comem planta, né? Eles gostam de planta, gostam de fibras, né? E até o adubo tem fibra, mas possui algumas plantas possuem toxicidade. Por outro lado, quando você vai em casa agropecuária, você encontra potinhos de graminhas. Então tem um tipo de graminha lá que eles chamam de clorofila, e se você leva para sua casa, os animais gostam bastante de comer e não é perigoso, né? Mas se você não quiser comprar, você pode plantar milho de pipoca. E aí aquele brotinho pode ser comido sem risco, baratinho, né? Eu nem sabia que dava Então, para plantar milho de pipoca. Olha dá, só, tenta lógico que aí, dá, né? Mas tenta vai na achar que sua vai, casa. né? Vai achar que vai dar. Agora, os cães e gatos, né, formam a maioria dos pets, mas eles podem, vamos falar de insetos, né? Ser picados por aranhas, por abelhas, por lacraias, ou sofrer com venenos dos insetos. Podem, exatamente assim, todos os animais peçonhentos, né, podem afetar os animais também, né, em maior ou menor extensão. E aqui eu queria chamar a atenção para duas situações, né, um que o escorpião, e aqui nós temos no Brasil inteiro, né, muito escorpião, nos grandes centros, muitos, e o escorpião ele pode matar crianças com menos de 7 anos e pessoas idosas debilitadas. Então, imagina um cachorrinho e um gato, né? Pensando na massa muscular, né? Eu acredito, inclusive, que os dados são subnotificados, porque eu acredito que eles morrem antes mesmo de chegar no médico veterinário. As mortes ocorrem num período de 24 horas. Inclusive, pode acontecer assim em seres humanos. Adulto jovem, menos, né? Por isso a urgência de procurar soro antiescorpiônico. E uma outra situação seriam os ataques de enxame de abelha, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem pessoas que, sabendo que tem lá abelha perto, né? Abelha com ferrão, elas devem ficar alertas.
Mas a abelha é um tipo de inseto que é super necessário para a agricultura, né, para crescimento de frutas, né? Então eles não devem ser destruídos sem a bel prazer, né? Inclusive se solicita aí que a população produza aí abelhas sem ferrão, né, para evitar aí problemas para o meio ambiente. Mas há um risco, né? Então, sempre que houver uma colmeia, alguma coisa que possa representar um perigo, chamar bombeiro, prefeitura, né, o Centro de Controle de Zoonoses para retirada. Na natureza, né, Silvia e Ana, essa questão mesmo da convivência em harmonia, né? A natureza somos todos, todos temos vida, né? Então, essa vida que a gente precisa preservar. Agora, nesse aspecto, eu queria te perguntar, Ana, o seguinte, como que as famílias, elas podem se proteger em casa? Quer dizer, sei lá, fechando armários, deixar produtos de limpeza em lugares altos, não deixar entulhos. Qual é o caminho aí para o ambiente doméstico? Para controle, seriam todos esses, né? Quando a gente está em casa, nós temos que educar, né? Mesmo criança pequena, elas entendem muito bem o que a gente fala, né? Então tem que explicar. E para os cães e gatos, né, que não entendem, somos nós que temos que cuidar. Então nós não podemos deixar amostra, lugares baixos são perigosos. Uma coisa que acontece é o uso de um produto químico sem enxaguar, né, deixar restos, né? Então nós tomamos banho, usamos produtos químicos, cai, né, na água, e alguns animais vão tomar essa água. Produtos que estão em balde, tem animais que gostam de tomar água em balde, né? Outras situações são jogar um produto num ambiente, antigamente era comum creolina, né, esse produto, lavar tapetinho com produtos químicos muito fortes, e achar que é uma boa ideia deixar resíduo. Vou deixar aqui cheirando bastante, vou lavar a casinha com produto químico, e aí o cachorro entra dentro desse local e, obviamente, ele vai ficar intoxicado, né, pelo vapor. Então, é muito preocupante deixar um animal num ambiente confinado, assim como nós. Tem gente que dedetiza a casa, sai da casa e deixa o animal. E volta, esse animal está intoxicado. Então, se é tóxico para a gente, é tóxico para os animais. Então, nós saímos, os animais têm que sair, né? Pássaros, por exemplo, são muito sensíveis a produtos químicos, né? E por isso que eles são usados lá em Minas para saber se há intoxicação. E pássaro, por exemplo, não suporta teflon. Então, quando você compra uma panela nova e coloca no fogo, se tiver pássaro perto, ele pode morrer. Nossa, olha só os cuidados. E eu fico impressionada, antes de passar para outro assunto, nesse tempo que a gente está vivendo, né, agora saindo aos poucos da pandemia, mas todos nós ficamos confinados, né, principalmente em apartamento. Isso eu estou até fazendo uma consulta aqui por mim. Quando você faz a limpeza do local onde os bichos estão, você tem que usar um desinfetante apropriado para cães ou pode ser qualquer desinfetante? Porque é importante, a gente não sabe. Antigamente era creolina, agora você está no apartamento, né? Exatamente, lisoforme, esses produtos que tem formol, que tem cresol, eles são tóxicos. Então, se você fizer uso de produtos muito tóxicos, o importante é você fazer um enxágue, né? Ou uma limpeza posterior. Então, nada impede que você possa passar um pano com hipoclorito de sódio, né, uma água sanitária, deixar um tempo e depois passar um pano limpo, né, evitando o excesso. Né? Então, tem animais, por exemplo, que ficam atraídos pelo cheiro. Sim. Né? Então, aqui em casa, se nós passarmos um pano com água sanitária, eu tenho um gatinho aqui que ele gosta de brincar de escorregar nisso aí. Né? Então a gente tem que ele se diverte, ele acha que é um toboágua, né? E daí a gente tem que tirar ele de perto, limpar a patinha, né? Para que ele não venha ingerir. Tem que lembrar que toda vez que o animal pisa numa substância química que irrita, ele vai lamber. Vai lamber aquilo. Então, ou se o produto cair na pele dele, ou se cair na pata, ele lambe e ele faz intoxicação oral.
E você estava falando, a Silvia lembrou de pandemia e eu lembrei do Lisoform, né? Que todos nós, especialmente no início, usamos muito, né? Hoje ainda eu acabei criando esse hábito, né? E imagina para eles, né? Quer dizer, eu quero saber assim o risco que tem isso e a cândida, né? Que a gente coloca ali, né? A água tudo, sanitária. praticamente, né? É tudo, né? E aí eu queria também levantar um outro aspecto, Ana. Por exemplo, a quantidade. Então, assim, você deixou lá o amaciante, uma roupa com amaciante e tal. Aí o gatinho vai lá e entra no seu balde e tal, não sei o que, toma aquela água, né? Aí você não se deu conta e tal. Como é que você faz, assim, em relação à quantidade? Como é que eu sei? Eu não sei o quanto ele tomou de água, como é que eu faço? Como é que eu mensuro aí isso no ambiente doméstico, Ana? Não tem como fazer, né? Eu sempre falo em aula que não tem. O atendimento de caso de intoxicação, ele é uma grande incógnita. Você não sabe há quanto tempo foi, você não sabe quanto foi, você não sabe se está no estômago, no intestino, né? Então, nós temos que tentar tirar o máximo desse produto do corpo, né? E aí o médico veterinário, ele é essencial, então, nisso. Por exemplo, uma coisa comum que a turma faz, ingeriu um produto tóxico, vamos fazer vomitar. Isso nem sempre é correto. Às vezes, o produto químico ele é tão tóxico, por exemplo, soda cáustica. A gente sabe, tem soda cáustica para desentupir banheiro na forma de pó. Ele é tóxico, ele derrete os tecidos, né? A língua, os lábios, né? Mas tem uma versão pior. Essa versão que eu vou falar nem é vendida em mercado, porque, na verdade, ela não pode ser vendida, que é a soda cáustica líquida, mas que a gente sabe que fora do mercado tem como comprar, né? E vem em garrafa PET, né? Garrafa de refrigerante, colorido, com cheirinho, né? E esse produto ele pode ser ingerido por erro, inclusive, né? Tem gente que acha que é refrigerante, bota na geladeira, depois toma, então cheguei, tem água na geladeira, né? Aí vai ver, é resto de produto de limpeza, né? De desentupidor de vaso sanitário e ingere. Então, isso tudo é muito perigoso e aí o que fazemos é, a partir daquele momento, como vamos resolver, né? Então, a regra é olhar a boca. Se a boca ela está machucada, então eu não posso tomar, se eu tomei um produto que me machucou, seja muito ácido, muito alcalino, eu não posso fazer vomitar. E tem gente que fala, então vou dar leite. Mas o leite, ele gosta tanto de água quanto ele gosta de gordura. E os venenos ou gostam de água ou gostam de gordura. E eles se dissolvem no leite e os dois são absorvidos. Então, eu não posso simplesmente dar e ficar esperando. Eu tenho que fazer isso no hospital. Então, a minha dica aqui já, né, é de pronto falar o seguinte, em havendo uma emergência médica, você deve ligar para o seu veterinário de confiança, né, e falar, o que eu faço? E de pronto, né, mesmo que você não ligue, fotografe, filme, né, filmar é até mais fácil, né, a situação, mostra o produto suspeito e leva, né, então a gente pede que leve recipiente de produto químico, porque lá explica que produto químico tem o telefone da empresa para a gente poder ligar, para saber se tem antídoto específico, né? Levar a planta suspeita, levar o vômito. Por quê? Porque você achou que ele tomou amaciante, né? Se ele realmente tomou amaciante, vai ter cheiro de amaciante no vômito. Parece nojento, né? Mas a gente pede, traz, né? Porque o veterinário que tem bom olfato, ele vai falar, opa, esse cheiro é de, né, um alvejante, então ele vai fazer essa identificação. Ela já falou aí, né, o que tem que fazer, né, quando tem uma intoxicação, e é muito importante a gente saber o que fazer, porque você fica ali, é uma criança, né, é um bebezinho que está ali. Agora, segundo uma pesquisa de 2019 do Ibope, o principal motivo de acidentes domésticos com animais de estimação é a queda de lugares altos. A instalação de redes em janelas e sacadas é essencial para evitar esse tipo de acidente? Essencial. Inclusive, projetos de lei, né, estão sendo colocados no sentido de que os síndicos de condomínios, né, tenham aí o dever de falar sobre maus tratos, né, e não cuidar do animal que você tem na sua casa pode representar maus tratos, a depender aí
da situação. Algumas coisas realmente são acidentes, né? Não tinha como evitar, por cair de um guarda-roupa, né? Enfim, mas a rede de proteção, né, é essencial, né? A queda de alturas consideráveis, né? Ou é fatal, ou então vai deixar o animal muito lesionado, né? Outra coisa também nesse sentido, pensando em posse responsável, é aquela situação em que o tutor ele deixa o animal livremente na rua, o que não é adequado, ele pode ser atropelado, ele pode, né, muitas coisas acontecem, inclusive, né, envenenamento, mas um gato, por exemplo, pode levar um choque elétrico em cercas, né? E isso faz com que ele desmaie, caia de qualquer jeito, e aí ele tenha múltiplas fraturas. Então, quando ele chega no médico veterinário, ele já está queimado, né? Tem lá as lesões de queimadura e tem também a lesão da queda. Então, se não há ninguém para dizer o que aconteceu, isso tudo é muito problemático. Queria até fazer uma outra recomendação aqui anterior, né, da resposta anterior. São Paulo e o Brasil inteiro, na verdade, todos os estados, possuem um telefone de um centro de assistência toxicológica que se chama CEATOX, CEATOX, né? E eles são um serviço à população 24 horas, né? O nosso em São Paulo está no Hospital das Clínicas, e eles têm um telefone 0800 014 8110. Esse telefone é um telefone que é bom ter no celular de todo mundo, porque qualquer pessoa da população pode ligar a respeito de uma suspeita e eles vão orientar. Por exemplo, quando é animal peçonhento, não adianta você levar uma pessoa para qualquer hospital, né? Porque aquele não é o hospital de referência que tem o soro. Ah, mas a gente está falando na veterinária, então como faz na veterinária? Na veterinária, a gente depende de soro que não é do Butantan, é de pet shop, né? Casas agropecuárias. Muito bem. Ana, a gente está terminando aí o nosso programa, né? Tá muito interessante, assim, né? Tinha hora que estava de ficar só te ouvindo, viu, Ana? Porque tão importante e esclarecedor para a população, né? A gente acha que tem um animal em casa, é só bonitinho e tal, mas esses cuidados, né, Silvia, que o cuidado, é como se fosse uma criança mesmo, você lembrou muito bem isso. Agora, Ana, para finalizar, eu queria fazer aqui uma última pergunta. Quando a gente estava preparando essa pauta, você comentou sobre o papel do médico veterinário na identificação de maus tratos contra animais. Essa é uma forma de confirmar crimes, é isso? Tem uma lei estadual sobre isso? Não Você tem 2 minutos para responder. Não é só a lei estadual, é a lei federal, né? Nós temos a lei de crimes ambientais, que inclusive agora foi aumentada em 2020, aumentou a pena, né, de reclusão de 2 a 5 anos para quem maltrata cães e gatos. Portanto, e o envenenamento, ele é uma forma cruel, né? Então, quando o médico veterinário, ele detecta, né, ele tem que tentar salvar o animal, né, e descrever. Eu também já trabalhei como perita judicial, né, então casos que são suspeitos de crime, né, ou de uma intoxicação provocada, ela tem que ser analisada, né, e para isso precisa haver teste toxicológico, né, então é muito importante. E claro, a gente tem que distinguir o que é crime daquilo que é acidente. Então, por isso, às vezes a gente acha que a planta é tóxica e a planta não é tóxica, só que ela tem uma substância química que foi jogada nela, né? Então, nós temos que pensar muitas coisas. Isso também, né, faz parte da desinformação, né? A gente que tem bicho, a gente tem que se informar, assistir o Duas na Tri, anotar, ou não é? Esse telefone. Telefone. Pode repetir o telefone, por favor, no finalzinho? 0800 014 8110. Mas eu recomendo que confirme quando for necessário. Muito bem, eu quero agradecer aqui a professora Ana Cristina pela participação e até uma próxima, professora. Até lá, agradeço muito, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. O Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.